Olá, jovem, seja bem-vindo aqui ao nosso segundo vídeo sobre esse tema maravilhoso, oração. Nosso propósito, nosso compromisso dessa semana é todos os dias quebrar em você aquele pensamento, né? Ai, que assunto chato, que assunto simples, não preciso nem ouvir sobre isso. Será que não? Nosso chamado através desses vídeos é quebrantar seu coração de tal forma que você entenda que a oração é algo fundamental na vida do cristão e que não há uma vida de propósito, não há uma vida de crescimento, não há uma vida de vitória, não há uma vida cristã de êxito para realizar a vontade de Deus ignorando algo essencial, a oração. No primeiro vídeo eu falei para você que Deus é um Deus de relacionamento, que o Senhor ia ali, na tardinha, no cair da tarde, para falar com o homem no Gênesis. Mostra que Deus é um Deus de relacionamento. E olha, eu quebrei um tabu aqui com você, porque no Gênesis Adão tinha tudo. Ah, Márcio, então se Adão tinha tudo, por que ele precisava falar com Deus? Como é que pode isso, né? Muitas vezes nós pensamos exatamente assim. Nós nos achegamos a Deus só quando precisamos de algo. Eu preciso de dinheiro, então eu corro para a oração. Eu estou passando por um problema de relacionamento na família, ou com meu cônjuge, ou com minha namorada, então eu vou para a oração. Eu vou fazer uma prova de vestibular na faculdade, ou eu estou viajando para outro país, eu vou para o lugar de oração. Isso é estranho. Se a oração ela é utilizada só nestes momentos, querido jovem, quer dizer que quando você vencer essas coisas, você pode correr o risco absurdo de deixar o lugar de oração. Então vamos consertar algo aqui. A oração não é um meio de obter as coisas de Deus, como se Deus estivesse resistindo a nos abençoar. Não, vamos além. A oração é um relacionamento, é um meio de conhecer a bondade, o amor, o caráter de Deus. E Deus é tão bom, jovem, que se você se relaciona com Ele, naturalmente você vai falar as suas necessidades, você vai falar o que precisa, você vai falar do teu coração para Ele. E aí tem algo maravilhoso que ocorre quando a oração é um hábito de todos os dias. Deus irá falar com você. Márcio, então é só quando eu tenho o hábito que Deus fala comigo? Não, mas é quando você tem o hábito que você começa a se acostumar. Você começa a localizar, ajustar a frequência do teu ouvido à poderosa voz de Deus. E aí você começa a discernir. Eu fiz um vídeo e nós colocamos isso também lá no podcast sobre vozes, Quantas vozes nos afetam? Você já parou para pensar isso? Temos a voz da nossa alma, que ela grita, querendo entender tudo. A voz da nossa alma muitas vezes parece aqueles especialistas que eu vejo, às vezes eles falam de economia, eles falam de saúde, eles falam de roda de avião, eles falam de todos os planetas. E desde menino, quando no jornal, vamos chamar o especialista, e o especialista sabia falar de tudo. E eu ficava pensando assim, eu falava, uau, essa pessoa é muito inteligente, ela fala de tudo, como é que pode um negócio desse, Olha, eu vou dizer algo. Você que tem uma necessidade urgente aí, você que está passando por uma luta, ei jovem, quando você se coloca no lugar de oração como um hábito diário, aí sim você vai ouvir do verdadeiro especialista, você vai ouvir de Deus, aquele que te criou. E aí você vai se ajustar o seu ouvido, ajustar o teu coração à frequência daquela voz poderosa. Eu falei, tantas vozes nós podemos ouvir. A voz da alma querendo nos aconselhar, a voz da alma achando que entende as coisas, a voz das pessoas. Eu não sei você, mas por muitos anos da minha vida eu fazia isso. No momento da crise eu saía correndo atrás de um monte de gente ouvindo tudo quanto é tipo de conselho. Às vezes ficamos presos à voz das pessoas, à voz das circunstâncias. A circunstância está apertando e você está querendo tomar atitude. A circunstância vai para o sul, você toma atitude. Que nem um barco movido de acordo com o vento. Não pode ser assim. E eu vou além, A voz do diabo. Não é que pode?
o diabo fazendo sugestões. Ele não fez sugestões para Eva, enganando Eva. O diabo ele procura fazer sugestões a mim e a você, jovem, dizendo: não, o chamado de Deus é pesado, andar com Deus é complicado, ser profundo em Deus exige demais. Coitado de você, não ore, você está cansado, você estudou muito, para que ser tão intenso em Deus? É a voz do diabo. Como é que você vai discernir esse monte de voz? Como é que você vai pensar a voz poderosa de Deus no meio desse monte de voz? E aí caímos na bobeira de achar que, mas quando for a voz de Deus eu vou sentir um arrepio assim. Quando for a voz de Deus, se você tem uma vida de oração diária, um relacionamento diário com Deus, você estará sensível à voz de Deus. E a voz de Deus vai se encaixar perfeitamente com a palavra. É algo maravilhoso, né? Elias passou diante de um conflito quando ele estava dentro de uma caverna, e aí teve o vento, teve o terremoto e teve o fogo. E me impressiona que Elias, quando teve uma brisa suave, ele saiu para ouvir. Ele discerniu que era aquela voz de Deus. Eu estou dizendo para você, jovem, que quando você tem o ato de oração, você consegue ouvir Deus no meio dos lugares mais agitados, no meio das situações mais difíceis, no meio das maiores batalhas da tua vida. Aquela voz, o verdadeiro especialista, estará falando com você. E quando a voz dele falar, você aprender a ouvir, uau, vai ser como um clarão na escuridão. Você vai ter algo que vai dizer o caminho para você. E eu tenho um exemplo que eu sempre uso, né? Nós viajamos certa vez, ficamos num hotel, numa cidade. E aí a gente foi para o centro da cidade e tinha que voltar para o hotel. Eu achava a estrada complicada e eu tinha dificuldade de acertar o hotel. E aí eu coloquei no GPS. E eu fiz tanta curva, estava escuro, meio chuvoso, e eu falei: meu pai do céu, estou confiando aqui nessa voz robótica. E aí ela disse: vira à esquerda, daqui 300 metros, vira à direita. E olha, deu certinho. Eu quero dizer para você, jovem, a voz de Deus é muito mais poderosa que um GPS para orientar o teu caminho. Mas você precisa confiar nessa voz. E como que você vai tornar isso algo natural na tua vida? Desenvolvendo o hábito de orar. Olha o que diz a palavra de Deus. Pega aí a tua Bíblia com muito carinho. Êxodo 33, 8. Êxodo 33, 8 diz assim a palavra de Deus: quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Que coisa linda e maravilhosa. Moisés, ele tinha um hábito. No meio daquele arraial agitado, ele saía e armava a tenda da oração. E aí eu fico muito feliz, porque Moisés é chamado de amigo de Deus. Deus correspondia a Moisés. A tenda ficava cheia da presença de Deus. Dali saía orientação, sabedoria, força. Eu estou dizendo para você, jovem, que a oração, ela deve ser feita fora do arraial. Você deve ter um lugar onde você para orar, onde você se aquieta para orar, onde você para ouvir a voz de Deus.
E o que é maravilhoso, que quando você se coloca em oração, Deus corresponde, Deus se faz presente, Deus faz questão de ouvir. E aqui eu vou abrir dois parênteses aqui. Mas eu não posso orar em todo lugar? Claro, glória a Deus, você está na nova aliança, você não precisa ir lá no templo para orar. Você é o templo, você ora em todos os lugares. Mas coloca um asterístico aí. Por favor, tenha o hábito na sua casa, um lugar onde você se achega para orar. Nós criamos o hábito de ver nossos filmes, nossos jogos, nosso tempo na internet, criamos o hábito de ler, mas muitas vezes não criamos o hábito de parar em nossa casa para orar. É onde nós nos aquietamos. Deus não muda. O Deus que ouve a sua oração no ônibus, na correria do trânsito, é o mesmo. Mas para nós faz uma diferença enorme quando a gente para e fala: Senhor, estou aqui em casa, no meu quarto, para orar, para falar com o Senhor. Então, estou quebrando isso aqui, esse tabu, para dizer: mas só posso orar no meu quarto de oração. Não, você pode orar em todos os lugares, mas por favor, não despreze o quartinho maravilhoso da oração, Moisés saía da agitação para orar. Muitas vezes nós temos que sair da nossa agitação interior, Mente agitada, eu muitas vezes fico assim, mente agitada, emoção agitada, pensando em mil coisas. Quando eu entro no quarto de oração, daqui a pouco eu começo a agradecer o Senhor, louvar, vem uma brisa, e eu começo a falar com Deus, daqui a pouco Ele começa a falar comigo. Isso me mantém vivo. Aleluia. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado por esse segundo vídeo, esse segundo episódio de um assunto tão poderoso e precioso. Que esse jovem que está me assistindo possa ser ministrado, possa ser tocado e fortalecido. Esse jovem que muitas vezes ele não sabe o valor de aquietar a sua alma para orar. Que nesse vídeo ele possa ser despertado para essa realidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Obrigado, papai, porque o Senhor sempre nos ouve. Amém. É isso, jovem, que Deus te abençoe. Eu falei de vozes, Vozes está em nosso canal no YouTube, temos um vídeo, Fala de vozes, e lá no podcast também eu falei de vozes, É um assunto muito bom. Mas amanhã eu aguardo você para nós falarmos nosso terceiro vídeo sobre oração. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau.